Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos apresentar algumas profissões e objetos da casa. Primeira profissão: veterinário. Para veterinário, nós temos dois sinais possíveis, que a gente pode ser assim, uma forma de V, se posicionando dessa forma, ou novamente com a mão em forma de V e a outra mão nessa configuração assim, e os dois encostando. Veterinário, veterinário. Segunda profissão: astronauta. Para astronauta, nós temos três sinais possíveis. O primeiro seria a mão em círculo, dessa forma, e a outra dessa forma, como se fosse o próprio astronauta. Então, a gente coloca nessa posição e vai distanciando. Essa é a primeira opção. A segunda, a gente tem o braço em reta e novamente faz aquele sinal de V para baixo, como se fosse o astronauta, e faz como se ele estivesse andando, assim. Então fica o astronauta. E o terceiro sinal possível é dessa forma, com as mãos posicionadas assim, posiciona, e em seguida, com o dedo, levanta. Dessa forma. Então a gente tem esses três sinais possíveis. Terceira profissão: cantor. Para cantor, nós temos um sinal assim. Posiciona as duas mãos em forma de C em frente à boca e vai movimentando dessa forma. Cantor. É como se as ondas sonoras estivessem saindo da nossa boca. Cantor. Ok? Quarta profissão: ator. Para ator ou atriz, a gente tem dois tipos de sinais. O primeiro pode ser dessa forma, com a mão em forma de A e fazendo círculos em volta da orelha. Então, ator, ator. Ou também pode ser assim, as duas mãos em forma de A e saindo dessa forma, do peito. Ator, ator. Quinta profissão: padeiro. Para padeiro, nós temos dois tipos de sinais também. A mão nessa configuração, passando aqui na testa, junta os dedos dessa forma e em seguida esse sinal. Então, tudo junto fica padeiro. O outro sinal que nós temos, que é um pouco mais intuitivo, seria dessa forma. As duas mãos assim, como se estivesse amassando uma massa. Certo? As duas mãos assim. Padeiro. Sexta profissão: carteiro. Para carteiro, nós temos dois tipos de sinais. O primeiro, a gente posiciona a mão assim, como se a gente estivesse segurando aquela mochilinha do carteiro. Posiciona a mão aqui e vai fazendo esse sinal com a outra mão, como se estivesse entregando as cartas. Então, carteiro. E o segundo sinal é como se a gente estivesse pregando um selo. Então, os dois dedos assim e prega o selo, certo? Prega o selo. Carteiro. Temos esses dois tipos de sinais. Sétima profissão: dentista. Para o dentista, nós temos um sinal, que seria a mão nessa configuração, como se fosse a maquininha do dentista. Então, a gente deixa nessa configuração e põe assim na boca. Como se fosse a maquininha do dentista fazendo aquele trabalho. Então, dentista. Certo? Mão nessa configuração e assim. Dentista. Oitava profissão: cozinheiro. Para cozinheiro, nós temos um sinal que é bastante intuitivo. Então, nós posicionamos a mão dessa forma, como se a gente estivesse segurando uma panela, e a outra mão aqui em cima, fazendo aquele movimento de mexer uma panela. Então, nós temos esse sinal: cozinheiro.
certo? Cozinheiro. Nona profissão: fotógrafo. Para fotógrafo, nós temos um sinal bastante simples e que é bastante intuitivo também. Então, a gente posiciona a mão dessa forma, na frente do rosto, e faz assim, como se fosse o clique da câmera. Então, fotógrafo. Fotógrafo. Ok? Continuando as profissões, nós temos pedreiro, onde você vai sair como se fosse uma casa. Você vai colocar um bloco em cima do outro, você vai estar construindo, no caso é o trabalho do pedreiro. Ou também você pode fazer profissão e construir. Depois tem arquiteto, você vai fazer o sinal de régua na mão, e só isso já vai valer para arquiteto. Ou você pode fazer o sinal de como se estivesse medindo algo, e o sinal de arquiteto, o sinal de régua quer dizer, e vai se tornar arquiteto. Juiz, você vai fazer o sinal de justiça, ou julgar, e vai fazer essa forma. Para se referir a um juiz homem, você faz o sinal de homem, isso aqui. Para se referir a uma juíza, você faz o sinal de mulher, isso aqui. Já para policial, normalmente o sinal de justiça, de julgar, e você vai bater 2 vezes no peito. Policial. Motorista tem 2 formas. Você vai fazer sua mão dessa forma assim. Você vai apertar aqui. Ou você pode fazer o profissional com dirigir, se fosse um carro. Aí tem enfermeiro. Enfermeiro você pode fazer 2 formas. Você faz assim, na sua testa, indo para trás, ou você faz esse sinal assim no seu ombro ou no seu peito. Depois tem autor, você vai colocar a sua mão dessa forma, é assim, você vai se escrevendo algo, autor, ou você coloca a sua mão assim, dessa forma, aqui no braço, ou assim. E uma dessas 3 formas. Depois eletricista, que você faz a mão assim, tremendo ela quando você vai para frente, como se estivesse levando choque. Agora, nós vamos a alguns objetos da casa. Primeiro objeto: sofá. Para o sofá, nós temos o seguinte sinal, como se fosse uma pessoa sentando e em seguida fazendo esse gesto, como se fosse afofando algo. Então, dessa forma. Ok? Sofá. Segundo objeto: máquina de lavar roupas. Para a máquina de lavar roupas, nós temos 2 sinais. O primeiro seria dessa forma: a gente pega a nossa roupa, faz esse sinal como se estivesse esfregando algo, e em seguida, assim, como se fosse a máquina de lavar girando, dessa forma. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é um pouco mais simples. É basicamente dessa forma, só que um pouco mais reduzido. Então, novamente, a gente pega a roupa, faz como se fosse a máquina de lavar e girando. Ok? Máquina de lavar.
Terceiro objeto, micro-ondas. Para micro-ondas nós temos os seguintes sinais. O primeiro, como se fosse dessa forma. A gente faz o sinal de abrir uma porta, por exemplo, e a mão em círculo dessa forma, como se fosse o pratinho do micro-ondas girando dentro. Então a gente faz esse movimento, abre, gira, ok? E o segundo que a gente tem também pode ser dessa forma. A mão assim, como se fosse uma caixa, e o gesto dessa forma, com o dedo girando, como se fosse micro-ondas girando, certo? Então, tem esse sinal e também esse sinal, micro-ondas. Quarto objeto, liquidificador. Para liquidificador, nós temos o seguinte sinal. Coloca a mão nessa forma, em C, e vira. E o dedo girando por dentro, dessa forma. Como se fosse o próprio liquidificador girando. Ok? Então, liquidificador. Liquidificador. Quinto objeto, espelho. Para espelho, nós temos dois sinais possíveis. O primeiro é a mão espalmada dessa forma, de frente para o nosso rosto, e o olhar fixo. Espelho. Espelho. Ou a mão espalmada novamente, de frente para o nosso rosto, e fazendo esse movimento. Espelho. Os dois estão corretos. Espelho. Sexto objeto, relógio. Para o relógio, nós temos o seguinte sinal. Põe a mão dessa forma, no sinal de O, e no pulso a gente põe assim, relógio. Relógio. Muito simples, muito intuitivo. Relógio. Sétimo objeto, banheira. Para banheira, nós temos o seguinte sinal. Os dedos assim de frente pra gente e fazendo um círculo, chegando até nós, dessa forma. Um círculo. E em seguida fazemos esse gesto, como se estivéssemos nos ensaboando. Então o gesto completo fica dessa forma. Banheira. E oitavo e último objeto, impressora. Para a impressora nós temos o seguinte sinal. A mão na frente dessa forma e a outra assim, como se fossem os papéis saindo pela impressora. Então, impressora. Ok? Já para os objetos temos mesa, você fazer assim. Quanto mais você abrir a mão, maior vai ser a mesa. E tipo a mesa de cozinha, onde quando as pessoas jantam, você faz assim e pode colocar várias cadeiras, sinal de cadeira. Panela, você vai colocar a mão assim e vai mexer. Ou se for uma panela com duas alças, você faz assim e mexe. Guarda-roupa, você vai pegar a sua roupa e você vai abrir como se fosse um armário. Para colher, você vai fazer assim, esse formato de B, como se fosse um prato, e você faz isso aqui. Colher. Faca, você vai com as suas duas mãos assim, e vai com a mão de cima, vai ficar cortando a mão de baixo. O garfo, você vai colocar em forma de tridente, e da mesma forma que a colher você vai trazer para a sua boca. Pia, você vai fazer esse símbolo aqui, esse sinal. Esse outro sinal que você estivesse abrindo a pia, e depois você vai fazer como se estivesse lavando a mão. Então, dessa forma rápida. Chuveiro, você vai fazer assim, com a sua mão em cima da sua cabeça. Prato, você vai fazer esse sinal, assim, dessa forma. Prato. A geladeira, você vai fazer dessa forma aqui, e depois o sinal de frio, tremendo a mão, ou abrindo um armário, abrindo uma porta, e depois fazer um sinal de frio. E a tábua de passar roupa, você vai fazer assim, e depois vai passar o ferro.